Fala pessoal, aqui é Abner do canal do Evoluta. Hoje é a nossa sexta aula do nosso curso aqui de gestão de projetos que a gente está elaborando aqui no canal do Evoluta. E hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de custos de um projeto. Espero que vocês gostem. Bom pessoal, para a aula de hoje eu separei 4 tópicos para a gente conversar. O primeiro é o Relembrando, onde a gente vai voltar um pouco nas nossas primeiras aulas, quando a gente falou a respeito das áreas de conhecimento, as definições e o que elas fazem. Depois vamos entrar um pouco mais no detalhe sobre o gerenciamento de custo, conhecer os processos de trabalho, né? Vamos falar em detalhes de cada processo de trabalho e, por fim, vamos falar sobre os futuros conteúdos de gestão de projeto aqui do canal. Sem mais enrolação, vamos ao nosso primeiro tópico aqui, o Relembrando. Bom, para quem vem assistindo as nossas aulas e assistiu principalmente a aula sobre as áreas de conhecimento, conhece essa imagem, sabe por que a gente dividiu as áreas de conhecimento, né, dessa forma, como é que a gente estruturou elas. E a área de conhecimento de custo, como a gente já falou inicialmente, é a responsável por cuidar dos custos necessários para a realização desse projeto. Uma coisa que a gente viu lá atrás que é importante relembrar também é que custos é uma das áreas de conhecimento que a gente chama de restrição, porque ela faz parte, né, das 4 áreas de conhecimento de restrição, que é tempo, custo, escopo e qualidade. Para quem não sabe o que é restrição, a gente falou mais a respeito na nossa primeira aula sobre áreas de conhecimento, mas basicamente é quando você vai mudar uma dessas áreas aqui, você acaba impactando uma das outras ou todas as outras. Uma outra coisa que eu quero já pontuar aqui logo no começo, quando a gente está falando em gerenciamento de custos, é que eu já falei sobre isso também no outro vídeo, mas eu gosto de lembrar para vocês que o PMBOK trata especificamente de custos no projeto, mas existem outras modalidades financeiras que a gente, como gerente de projetos, também vai tomar conta, né? Nós vamos, às vezes, ter acesso aos faturamentos, aos resultados do projeto, financeiramente falando, né? A gente vai entender as margens, muitas das vezes. Também vamos ver o que é contingência, todas essas outras coisas relacionadas à área financeira. Eu vou fazer um vídeo mais para frente, né, sobre esses outros tópicos, que não seja o custo, mas aqui a gente vai focar especificamente no custo, que é o que o PMBOK foca, né? Então vamos lá entender um pouco mais sobre o gerenciamento de custo. O gerenciamento de custo, ele tem apenas 4 processos de trabalho, né, que são planejar o gerenciamento dos custos, como eu já disse aqui nas nossas outras aulas. Todas as áreas de conhecimento vão ter esse processo de trabalho. Para quem já vem assistindo já sabe por quê. Para quem não assistiu nada ainda e caiu de paraquedas nesse vídeo, vocês vão entender por quê também. Outro processo é estimar os custos, determinar os orçamentos e controlar os custos, né? Como eu sempre gosto de fazer, existe uma relação entre os processos de trabalho e as fases de um projeto. Nessa nossa área de conhecimento de custos, os 3 primeiros processos vão estar dentro da fase de planejamento e o último processo vai ser um processo de monitoramento e controle. Beleza? Um ponto importante que eu quero trazer para vocês é que, dependendo do tamanho do projeto, normalmente, e pode ser que aconteça, que os 2 processos de trabalho, estimar os custos e determinar os orçamentos, aconteçam ao mesmo tempo ou de forma conjunta. Então, principalmente para projetos menores que são bem mais ágeis ou que têm uma duração bem pequena ou esforço pequeno, a gente normalmente vai executar esses processos de forma em conjunto. Mas para projetos mais complexos, né, até em projetos normais, assim diria, de esforço de trabalho, é importante ver esses 2 processos de forma separada, que é o que a gente vai ver. Bom, vamos lá então para o nosso primeiro processo de trabalho, que é
planejar o gerenciamento dos custos. Como eu disse no início, toda área de conhecimento vai ter um processo de planejamento, de como que a gente vai gerenciar aquela área de conhecimento. Então, a gente já viu integração, escopo, tempo, que é cronograma. Então, até agora a gente viu essas 3 áreas de conhecimento, e em todas essas áreas de conhecimento a gente viu que existe um plano de gerenciamento dessa área. Não é diferente para custos, tá? Então, o que esse plano de gerenciamento de custos faz? Ele é o processo onde a gente define como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados. Então, como eu gosto de dizer, é como se fosse um manual para executar os próximos processos. A gente vai ter os detalhes de como fazer, né? De como executar, de como monitorar, de como controlar os custos estimados para esse projeto. Beleza? Como eu sempre gosto de pontuar aqui para vocês, né? Em todas as aulas a gente falou a respeito, o PMI, para todos os processos, ele divide os processos em 3: entradas, ferramentas e metodologias e saídas. Na sua maior parte aqui nos cursos eu sempre mostro mais as saídas. Ultimamente, quando necessário e quando eu acho que é importante, eu também trago algumas metodologias e ferramentas, mas ultimamente e na maioria das vezes eu foco sempre nas saídas. Por quê? Porque se eu ficar trazendo exatamente cada detalhezinho, cada ponto, vai fugir do objetivo desse curso, que é ser um curso objetivo e básico para quem quer começar a trabalhar na área de gestão de projetos, para quem quer entender um pouco mais. Então, aqui normalmente eu mostro quais são as saídas esperadas daquele processo. O que de fato a gente, como gerente de projeto, precisa fazer e gerar a partir desse processo. Então, nesse processo aqui de gerenciamento, planejar o gerenciamento dos custos, eu vou ter apenas uma saída, que é o plano de gerenciamento dos custos. Tá? Normalmente, nesse processo de planejamento e gerenciamento de tal área, normalmente a gente tem uma saída só, que é o plano daquela área. O que precisa ter nesse plano? As unidades de medida, níveis de precisão e exatidão, vínculo com procedimentos organizacionais, detalhes adicionais, limites de controle, regras para medição de desempenho e formatos de relatório. Então, como vocês podem ver, é uma série de coisas que a gente inclui num plano que vão ser usados como base para executar os próximos processos que a gente vai ver. Então, é importante definir as unidades de medida usadas para o custo, os níveis de precisão e exatidão das minhas estimativas, o vínculo com procedimentos organizacionais, em caso a nossa companhia, né, a empresa que está trabalhando nesse projeto, já tenha processos organizacionais de como gerar esses custos, de como estimar os custos, a gente considerar, né, esses processos, todos os detalhes adicionais para a geração do custo, os limites de controle e como que a gente vai controlar as regras de medição de desempenhos e os formatos de relatório. Então, tudo isso é como se fosse um manual para executar os próximos processos. Beleza, pessoal? Espero que eu não esteja falando tão rápido. Se tiver alguma dúvida, peço que vocês me mandem depois, tá? Segundo processo da área de gerenciamento de custos é o estimar os custos. Tá? O que é esse processo responsável? Nesse processo é onde a gente vai desenvolver as estimativas dos custos dos recursos necessários para executar o trabalho do projeto. Nessa etapa é onde a gente vai de fato estimar o custo que a gente vai ter com esse projeto. Normalmente, custos são baseados nos recursos. Então, todo recurso que a gente define para um projeto normalmente vai vir acompanhado de um custo. Então, se eu contrato uma equipe, eu tenho que pagar aquela equipe. Se eu contrato uma pessoa, eu tenho que pagar uma pessoa. Se eu compro material, eu tenho que pagar por aquele material. Se eu compro ferramentas, eu tenho que pagar pela ferramenta. Então, está sempre linkado a um recurso, tá? A estimativa de custo. E todos esses processos vocês vão ver que eles meio que se interligam, né? Então, quando a gente está definindo, por exemplo, as atividades, eu já falei sobre isso na nossa área de conhecimento de cronograma,
e também comecei a falar um pouco a respeito no nosso curso de MS Project, que é uma ferramenta para fazer cronograma, a gente também linka as atividades com os recursos e os recursos entrelados de custos. Então, é um link que a gente faz para entender os custos desse projeto. Então, para entender os custos, a gente precisa entender qual é o escopo que a gente precisa entregar, quais normalmente os recursos que a gente vai precisar, né? E principalmente na linha do tempo, né? A gente tem que entender o tempo que esses recursos vão ter, né? Porque é diferente você pagar uma pessoa trabalhar um mês ou pagar uma pessoa para trabalhar 12 meses. Além, como eu disse logo no início, né? Às vezes eu vou mostrar metodologias e ferramentas de algum processo, e esse é o caso. Eu quero falar de algumas metodologias. Vocês vão ver que as metodologias desse processo são muito similares a um dos processos de cronograma, tá? Que é também a de estimativa. Quais são elas? Primeiro, opinião especializada. Essa aqui é quando você pede opinião de custo de alguém que entende sobre determinado recurso em determinada atividade. Vou dar um exemplo. Eu chego para um mestre de obra e pergunto para ele qual é o custo médio de cavar 10 metros de vala, vamos supor. Ele conhece os recursos que ele precisa, então ele sabe quanto custa, ele me deu uma opinião especializada dele. Então, essa é uma metodologia. Estimativa análoga, eu já falei um pouco sobre essa palavra, né? Sobre o significado da estimativa análoga. É quando você já executou projetos e atividades parecidas, você sabe mais ou menos quanto custou essas atividades no passado. Ou você já comprou um produto ou uma ferramenta parecida para um outro projeto, você sabe, com base no histórico, quanto custou. Então, também é outra forma de fazer estimativa. Tem a estimativa de 3 pontos, que a gente chama, que por que 3 pontos? A gente pega mais provável, otimista e pessimista, e a partir disso a gente tira uma média. Então, essa é uma outra forma de estimativa. Com base nessas estimativas e também parte dessa metodologia de gerar estimativa de custo do projeto, tem a análise de dados, que está dividida em análise de alternativas, análise de reservas e custo da qualidade. Então, quando a gente está estimando algum custo, é importante também que a gente use a metodologia, né, ou a ferramenta, como você quiser chamar, esse tipo de análise, que é o quê? Análise de alternativa qual alternativa que eu tenho, de repente, para conseguir um custo melhor, né? Análise de reserva. Todo projeto e toda vez que a gente faz uma estimativa, é importante que a gente... É claro que a gente não quer botar muita gordura no preço do projeto, mas é importante que a gente faça aquela estimativa com uma certa reserva. Até porque a estimativa não é a prática. Então, como a gente está planejando, por mais que a gente tenta ser o mais assertivo possível, é importante que a gente tenha alguma reserva. Então, como que a gente faz? Como que a gente coloca essa reserva no preço, no custo, sem aumentar demais, sem sobrecarregar aquele custo? Análise de reserva. E o custo da qualidade, às vezes o cliente exige uma certa entrega com uma qualidade maior, vai ter um custo maior, então a gente precisa fazer essa análise, ou então a gente define uma qualidade padrão, que a gente já conhece o custo, ou então, quem sabe, o cliente quer pagar pouco e aceita uma qualidade mais ou menos, também está dentro dessa análise de como estimar esse custo. Beleza, pessoal? Então, processo de estimar os custos, mostrei como que a gente pode fazer isso, agora eu vou mostrar quais são as saídas desse processo. Primeiro, a gente vai ter a nossa estimativa de custos, né? Então a gente coletou todas as informações, usou todas essas metodologias, dedicou os recursos e os custos necessários para executar as atividades que a gente planejou. Então a gente tem tudo isso na nossa mão, a gente tem a nossa estimativa de custos, tá? Outra coisa importante é a base das estimativas, que é da onde você surgiu com as estimativas, como é que elas se originaram, quem que passou, qual metodologia você usou e a atualização dos documentos do projeto. Beleza, pessoal? Esse é o nosso primeiro processo. Aliás, esse é o nosso segundo processo, né?
Indo agora para o terceiro processo, pessoal, a gente tem aqui determinar o orçamento. O que esse processo faz? Esse processo ele agrega os custos estimados, que a gente fez no processo anterior, de atividades individuais em pacotes de trabalho, para a gente gerar a nossa linha de base de custos. Para quem vem acompanhando aqui os nossos vídeos e também esse curso, provavelmente lembra dessa EAP que a gente gerou, até para o nosso cronograma, né? A gente gerou a EAP nos custos, falamos sobre a EAP a gente gerou a EAP no escopo, falamos sobre a EAP no cronograma e agora vamos ver a EAP de novo. Por quê? A estimativa dos custos, que foi o processo anterior, é mais voltada às atividades individuais. Então, para cada atividade, você coloca os recursos e a partir colocar os recursos, você vai ter os seus custos e a sua atividade, você vai saber o quanto que ela custa. Você estimou o custo daquela atividade. Aqui no determinar o orçamento é um pouco mais complexo. Por quê? Porque é aqui que a gente vai agrupar essas atividades. Então, voltando no exemplo aqui da EAP que a gente viu. Por exemplo, se a gente olhar no grupo de processos de encanamento, né, a gente tem atividade 1 e 2. Atividades totalmente diferentes, vamos imaginar, né, vamos usar como exemplo. E nessas atividades eu tenho recursos e custos diferentes. Então, no meu pacote de trabalho, que é o nível mais alto aí da EAP, né, que é o nosso o grupo de processo, o grupo de atividades, encanamento, a gente vai ter o valor total. Então, a gente agrupou as estimativas de custo e gerou, por exemplo, para o nosso encanamento, um valor total para ser gasto com encanamento, de uma forma geral. Então, a gente pegou essas estimativas das atividades todas e no grupo de trabalho de encanamento, a gente gerou um valor total. Determinamos um orçamento para o encanamento. Da mesma forma, a gente pode fazer para pintura. Então, eu diria que é um processo com fluxo lógico. Primeiro, a gente estima os custos das atividades e quando a gente agrupa, a gente determina os orçamentos, né? Em projetos mais complexos, em empresas maiores, inclusive, até onde eu trabalho, a gente vai ter projetos que a gente vai usar mais de uma equipe, até diferentes unidades da mesma empresa. Então, você tem que ter, né, uma unidade tendo os seus custos ali gerenciados por aquela unidade, que vão partir das atividades dos níveis mais baixos, e a partir das atividades dos níveis mais baixos agrupadas vão gerar o orçamento para aquela unidade. E assim, para diferentes unidades que, né, sejam necessárias naquele projeto. Diferentes grupos, diferentes times. Então, é nesse processo que a gente vai agrupar as atividades e entender o nível mais alto, que é o orçamento. Okay? Quais são as saídas desse processo? A primeira saída é a linha de base dos custos. Como é que ela é gerada? Eu espero que esteja dando para ver legal aí. Para quem não conseguir ver, dá um zoom no vídeo. Mas aqui ficou bem claro como é que a gente vai gerar o orçamento do projeto. A gente começa com as estimativas de custo das atividades, né? Inclui a reserva de contingência das atividades. Que o que é isso? A gente viu no processo anterior como a gente faz a análise, não como, né? Mas eu mostrei que é uma das ferramentas que a gente usa, a análise de reservas. Então, a gente vai ver o que a gente precisa ter de contingência nessas atividades, de reserva, de gordura, e vamos adicionar. A partir disso, né, com todas as atividades e com a reserva de contingência, a gente tem os nossos grupos de trabalho. Então, os pacotes de trabalho com os seus determinados custos, que é o que a gente viu aqui na nossa EAP. Se a gente voltar, acho que está aqui, né, a gente tem as atividades e a partir da atividade eu tenho meus pacotes de trabalho que vão ter, né, o nível mais alto dos custos. Com esses pacotes de trabalho mais a reserva de contingência, né, de cada unidade, a gente tem o custo de controle. Custo de controle é quase a mesma coisa que o orçamento do projeto, né? Que é o que a gente está falando desse processo.
Mas no caso do custo de controle, é mais ou menos, é mais voltado para as unidades, igual no exemplo que eu estava dando. Na nossa empresa, às vezes tem projetos que a gente usa diferentes unidades. Então, cada unidade, às vezes, vai ter ou um custo de controle ou mais de um custo de controle. Então, com os custos dos pacotes de trabalho mais a contingência, a gente gera o nosso custo de controle. A partir desse custo de controle, a gente vai ter a linha de base dos custos. Com a linha de base dos custos mais as contingências, que aí é nessa área que nós, gerentes de projetos, vamos entrar, a gente vai ter aí então um orçamento para o projeto, orçamento de custos para o projeto. Então começa desde as atividades, no níveis mais simples, e nas atividades individuais. Com as reservas, elas geram os pacotes de trabalho, que com as contingências de cada unidade, eles têm o seu controle de custos, que também vai ser a nossa linha de base. Então, até esse momento, ainda está em projetos mais complexos, óbvio. Até esse momento, todo esse custo, todo esse orçamento está sendo gerenciado por cada unidade. Então, quando que nós, gerentes de projeto, entramos? A gente vai gerenciar o custo como um todo, vai ver se a unidade está realmente estimando de forma correta, vai ajudá-la a estimar, vai gerar o orçamento para cada unidade dessa e mais a contingência que vai ser gerada a partir dos riscos. Vamos falar mais a respeito disso em outros vídeos. A gente vai pegar todos esses orçamentos, mais os riscos, e vai ter o nosso orçamento do projeto. Ficou claro, pessoal? Espero que tenha ficado. Se não ficou, volta o vídeo, tenta entender melhor. Se não, manda mensagem para mim que eu vou tentar sanar a dúvida de vocês e tentar ser um pouco mais claro. Mas é bem simples. Processo anterior, a gente estimou o custo das atividades. Nesse processo, agrupamos os custos em pacotes de trabalho, ou então dividimos por unidades, times, o que for mais necessário para o seu projeto, né? Geramos nossa linha de base dos custos aqui, a saída. Outras duas saídas desse processo vai ser requisitos de recursos financeiros do projeto e atualizações dos documentos de projeto. O primeiro aí, requisito de recursos financeiros, vai fazer parte da aula que eu vou falar mais para frente, quando a gente falar além dos custos, né? Mas, por exemplo, para você gastar, né, para você cobrir os seus custos, o dinheiro precisa vir de algum lugar. Normalmente vem dos próprios recebimentos, dos faturamentos que a gente faz do cliente, ou então de algum financiamento da própria empresa, ou a empresa vai buscar fundos em um outro local. Mas aqui a gente tem que ter também as saídas da onde que está vindo esse dinheiro para pagar o nosso orçamento. Ficou claro, pessoal? 3 processos até agora. Então vamos para o nosso último processo, que é o 4º processo, e é o processo de controlar os custos. Controlar os custos é o processo de monitoramento do andamento do projeto para atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base de custos. Tá? Esse processo aqui é um dos processos mais importantes para quem é gerente de projeto, né? Porque tanto aqui nessa área quanto nas áreas de cronograma e de escopo, a gente precisa controlar bem de perto, porque são eles que vão ditar o sucesso do nosso projeto. Então, se a gente está vendo que o cronograma está tá atrasando, aquilo vai gerar um custo para a gente também. Então, a gente tem que estar olhando as mudanças que estão acontecendo no projeto e gerenciando nossos custos, sabendo no orçamento, no caso se for um projeto muito grande, em comunicação com as outras unidades, falando, seu dinheiro está acabando nisso, ou seu orçamento está acabando, como é que estão as suas entregas. A gente precisa ter essa visão total. Então essa é a parte que nós, gerentes de projeto, mais gastamos tempo no projeto, controlando o projeto como um todo, e controlar o custo é uma das partes mais importantes. Separei aqui algumas dessas metodologias e ferramentas que o PMBOK sugere. São elas: análise de valor agregado, curva S, análise de reservas, análise de tendência, análise de variação, índice de desempenho para o término e opinião especializada. Eu não vou entrar no detalhe dessas metodologias,
Vocês vão ver que muitas dessas metodologias são parecidas com as metodologias de controlar o cronograma que a gente viu na última aula. Eu vou fazer uma aula separada só para falar dessas metodologias, tanto do cronograma quanto do custo. Eles vão estar meio que linkados, né? Porque análise de valor agregado, curva S, tudo isso considera tanto o custo quanto o avanço, né, de cronograma. E vou falar um pouco mais dessas outras metodologias num vídeo separado. Até porque se eu fosse falar sobre cada metodologia de como fazer, a gente ia tomar muito tempo aqui. E como eu sei da importância dessas metodologias para um controle de projeto adequado, eu vou fazer um vídeo separado explicando cada uma dessas metodologias. Só queria trazê-las aqui hoje e mostrar para vocês que têm mais curiosidade e são mais ansiosos, se quiserem buscarem a respeito dessas metodologias. Tem milhões de conteúdos na internet onde vocês conseguem aprender cada uma dessas metodologias para controlar os seus custos, para controlar os seus projetos. Mas quais são as saídas desse processo de controlar os custos? São informações de desempenho do trabalho, né? Com base nos custos você vai ver, com base nessa análise, nesse controle dos seus custos, você vai ver como é que o trabalho está avançando, se você está gastando mais do que pode ou não, às vezes você estimula mais, se você vai precisar de mais dinheiro para esse projeto, ou então se você vai conseguir melhorar a margem do projeto que você está gastando menos. A gente vai fazer as previsões de custos, então à medida que a gente for acompanhando ele, a gente vai fazer nossas linhas de tendência, né, que é uma das metodologias que a gente viu, e a gente vai conseguir mais ou menos ter uma noção de como que a gente está gastando em relação ao nosso trabalho e vai saber, eu estou bem de custo ou não? Estou bem com os meus custos ou não? As solicitações de mudança, né? No caso, se a gente for vendo mudança no projeto, a gente também tem que adequar essas mudanças dentro dos custos. A atualização do plano de gerenciamento do cronograma, né? À medida que a gente for vendo que alguma coisa mudou ou que os custos estão sendo adequados, a gente vai atualizando o nosso plano de gerenciamento. E atualizações nos documentos do projeto, né? Da base da estimativa, registro da premissa, registro das lições aprendidas, muito importante, estimativa de custo e registro dos riscos. Bom, pode ser que eu tenha falado um pouco rápido, pessoal, mas essa área de conhecimento tem, em resumo, né, tem 4 processos de trabalho. A gente viu que o primeiro é planejar o gerenciamento de custo, o segundo é estimar o custo das atividades. Vimos um pouco das metodologias que existem para estimar e quais são as saídas desse processo. Também vimos sobre gerar os orçamentos, né? E como que a gente agrupa as estimativas que a gente fez no segundo processo no terceiro processo, como que a gente também pode dividir por unidade, dependendo da magnitude do projeto, e quais são as saídas necessárias para esse processo. E agora, por fim, estamos vendo esse processo de controlar os custos, que é o nosso último processo de hoje. Mostrei para vocês um monte de metodologia aqui, que a gente vai falar mais no futuro aqui no Evoluta. E todas as saídas desse processo de controlar os custos. Ficou claro, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre falo um pouco a respeito dos futuros conteúdos aqui do Evoluta. A gente está nessa série aí de gestão de projetos, esse já é o 6º vídeo. A gente está tentando cada vez mais melhorar o nosso conteúdo para vocês, de uma forma que que vocês consigam aprender um pouco mais sobre esse mundo de gestão de projetos. Futuramente nós vamos falar, acho que se não me engano, a próxima área de conhecimento que a gente vai falar é de qualidade. Então vocês estão vendo que o próprio PMBOK segue uma lógica que eu também estou seguindo, que é a primeira integração, que é a mais importante para a gente como gerente de projetos. A gente vai integrar todas as outras áreas. E já falamos de escopo, tempo, que é o cronograma, custos hoje, vamos falar da qualidade. Os 4, para quem está acompanhando as aulas, sabe que é a restrição, e por isso que a gente está vendo eles primeiro. Também, como eu falei no decorrer desse vídeo, eu vou tentar gerar 2 vídeos em separado dessas aulas, né, de gestão de projetos. Um vai ser para a gente falar um pouco mais a respeito
da parte financeira de um projeto, que além do custo, né, a gente viu os custos hoje, os processos de trabalho, como fazer e como controlar, mas também vou falar, nós como gerentes de projetos também vamos acabar enfrentando outras atividades relacionadas à área financeira. Eu vou trazer um vídeo específico para isso. E outro vídeo que eu prometi já na última aula e também nesse aqui, porque eles estão interligados, é das metodologias e do como controlar tanto o custo como o cronograma do projeto. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu estou bem acelerado, porque estou quase sem tempo nessa semana, por conta do trabalho, deu uma apertada. Tentei passar da melhor forma que pude. Se vocês não entenderem esse conteúdo ou os processos e como criar os processos, o que precisa ser gerado, estou aberto a feedback de vocês, aberto a dúvida. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mande nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, ajuda muita gente a divulgar os nossos vídeos e todos esses conteúdos. E acho que é isso, pessoal. Acho que é isso. Até a nossa próxima aula e até mais.